Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma breve reflexão nessa noite abençoada em que nós viemos à igreja para receber as cinzas. As cinzas são um daqueles movimentos que nós fazemos em nossa vida, não sabemos bem o porquê, mas sabemos que não podemos deixar de fazê-lo. É um impulso vital que nos projeta, que nos move, que nos movimenta e que nos faz vir à igreja participar da Eucaristia nesse dia de maneira contundente e especial. O que é que significam as cinzas para nós? Em breves pinceladas, eu diria uma primeira palavra. Receber as cinzas significa que nós queremos reconhecer a nossa condição radical de igualdade na relação pessoa a pessoa, entre irmãos e irmãs que somos. Nenhum de nós está à frente, nenhum de nós está muito atrás. Todos nós temos a mesma dignidade, a mesma estatura, o mesmo reconhecimento diante de Deus, que foi aquele que nos trouxe a vida. Isso é importante dizer, ainda que pareça uma coisa óbvia, mas não é tão óbvia assim. Porque, como diz o ditado popular, hilário, todos nós somos iguais, mas tem sempre alguém que se acha mais igual do que os outros. Está sempre querendo um privilégio, sempre querendo um espaço diferenciado, sempre desejando e exigindo um outro tratamento num nível distinto e mais elevado. É por isso que, vez por outra, é preciso que alguém nos puxe pela camisa e nos chame a atenção dizendo: pare aí, todos nós somos iguais, estamos na mesma caminhada, não somos nem mais e nem menos. E é sempre importante realçar isso, porque se há aqueles que se acham superiores a outros, isso é muito ruim. Há aqueles, infelizmente, que se acham inferiores aos outros, isso também é muito ruim. Nunca nos tomemos por menos daquilo que nós somos. Nunca vivamos abaixo da dignidade com que Deus nos criou e nos trouxe à vida. Nunca baixemos a nossa cabeça para ninguém que nos queira pisotear. É muito importante que essa cabeça erguida e esses olhos fixos no horizonte marquem definitivamente a nossa caminhada pelo mundo. Erguei-vos e levantai a cabeça,
dizia Jesus, como uma máxima, um imperativo categórico que deve movimentar a força motriz que nos deve orientar ao longo dos nossos dias. Haja o que houver conosco, levantemos e ergamos a nossa cabeça, porque somente anda quem está de pé, quem está deitado, caído, rasteja, e rastejar é um movimento desumano, não é próprio para os seres humanos. Para os outros animais, alguns deles, quem sabe, se coaduna, para nós não. E levantar a cabeça, porque quem anda olhando para baixo, só vê aquilo que está embaixo. A sua visão fica muito encurtada, muito limitada, muito parcial. É preciso que a gente ande olhando para frente, descortinando, abrindo possibilidades no horizonte da vida, porque a gente só vê aquilo para o que a gente olha. Então é preciso saber para onde é que a gente está olhando. As coisas boas estão diante de nós, são coisas boas que nós vemos. Se coisas más, perversas, ruins, baixas, rasteiras estão diante de nós, são essas coisas que entram em nós, que nos invadem e que vão permear nossa imaginação, nossa consciência e, por conseguinte, nossas atitudes serão amesquinhadas proporcionalmente. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Ninguém se sinta maior, mas, pelo amor de Deus, ninguém, repito, se sinta menor. Uma segunda coisa que as cinzas nos ajudam a entender é reencontrar o sentido do nosso limite, porque muitas vezes nós vivemos meio inflados, inflacionados, achando que somos maiores do que somos, melhores do que somos, e por isso temos uma visão totalmente enviesada, falsa acerca de nós próprios, e essa visão falsificada acaba atrapalhando-nos na relação com as pessoas. A nossa relação passa a ser injusta com todas as pessoas, porque nós nos vemos de forma injusta. Mais uma vez, tomar cinza significa saber o que eu sou e o que eu não sou, o que eu posso e o que eu não posso, até onde eu vou e até onde eu não posso ir. Saber dos nossos limites é muito importante, porque a gente vive num tempo em que, infelizmente, os limites se acabaram. Uma criança pequena de 2 anos em casa, ela grita, ela berra, e os pais e todo mundo faz a vontade dela. E aí depois, com 4 anos, a coisa piora, e com 12, 15 anos nem se fala. E quando chegarem a ser donos do seu próprio nariz, serão donos também dos seus pais e todos aqueles que abriram mão dessas prerrogativas fundamentais do limite que deve se impor quando a gente é pequeno. Senão a coisa se escancara de uma forma tal e vira uma bola de neve que nós não conseguimos tocá-la por mais que desejemos. Eu já conversei com muitos adolescentes de 14, 15, 18 anos, com muitos problemas psicológicos. Não lhes faltava nenhum dinheiro, mas o problema é exatamente que sempre tiveram muito dinheiro. Os pais nunca estabeleceram limites para dar aquilo que eles pediam na sua inocência juvenil. E aí, agora, conversando comigo, acusavam, apontando o dedo para o pai e para a mãe. São eles os culpados, eu sou assim por causa deles. Eles deveriam ter imposto alguma coisa, ter colocado limites no meu desejo ganancioso de querer tudo, de tocar tudo. Então aqueles que antes achavam que faziam bem, agora estão sendo reprovados por aqueles que eram o endereço e o destino do suposto bem que queriam fazer. Então é muito importante estabelecer esses limites para todos nós. Terceira coisa, ao receber as cinzas, nós tomamos consciência da transitoriedade da vida, da sua brevidade, mas também da sua fragilidade. Como nós somos frágeis. Basta um tropeço e a gente descuidadamente pode morrer. Está desavisado andando por uma rua e já se foi com um atropelo qualquer. Comeu alguma coisa que achava que podia, mas não viu que o seu corpo não era compatível com aquela comida e já foi. Nós somos de uma fragilidade sem igual. E é importante a gente se perceber assim, ou seja,
ter consciência da transitoriedade da nossa vida e da nossa finitude, porque nós temos começo, meio e fim, e às vezes temos começo, um meio muito pequeno e um fim muito rápido. A vida é muito curta para muitos de nós, e nós nunca sabemos se estamos enquadrados, classificados nessa curteza da vida ou se teremos uns dias a mais. Nunca sabemos. Por isso, apostemos numa vida justa, numa vida equilibrada, numa vida boa, numa vida otimizada, fazendo tudo aquilo de bom que a gente acha que deve fazer. Eu dizia semana passada na homilia que nenhum de nós deve ser menos do que aquilo que foi feito para ser. Vivamos intensamente, vivamos da forma máxima possível, tocando com profundidade todas as coisas que chegarem às nossas mãos para serem tocadas por nós e levadas adiante, porque a vida é tão nobre e ao mesmo tempo tão curta, tão fugaz, que só vale a pena vivê-la se for para vivê-la intensamente, plenamente, abundantemente. Não deixar em brancas nuvens nenhum espaço, não viver e depois poder lamentar porque não viveu o suficiente, porque perdeu tempo com bobagem, porque achou que tinha o tempo inteiro pela frente e não tinha tanto tempo assim. A vida acabou se acabando mais cedo do que nós esperávamos. Vamos morrer na mesma, ninguém vai sair vivo daqui, mas é diferente alguém que morre com aquela consciência de que não tem uma palavra que ele deixou de dizer, diz todas as palavras para serem ditas por ele. Não tem uma ação que ele deixou de praticar, fez tudo aquilo que era preciso fazer. Não tem um amor, uma amorosidade, um abraço, um afeto que ele deixou de passar para os seres amados por ele, e fez tudo aquilo que foi possível fazer. Quando a gente morre assim, a morte tem um outro sabor, ela ganha uma outra dignidade, ela nos conforta muito mais do que nos atrapalha e nos deixa apavorados. Então é preciso que a gente reconheça a importância desse dia de cinzas, que nos quer oferecer alguma consciência acerca daquilo que é nobre, daquilo que tem valor, daquilo que de fato deve mover a nossa vida. E uma palavra breve sobre o Evangelho de hoje. 3 coisas muito rápidas. Jesus Cristo diz: ficai atentos. Essa é a primeira e maior recomendação de todas as tradições religiosas, não só da tradição cristã. Ter atenção, saber escutar, viver cuidadosamente, ter sensibilidade para com a vida de um modo geral, porque a única crise intolerável é aquela para a qual a gente não dá atenção, não tem uma escuta apurada, não tem um significado a oferecer, não tem um sentido para imprimir. Quando a gente não sabe das coisas, não escuta as coisas, não vê atentamente as coisas, a gente entra em parafuso. Mas se a gente vê as coisas com atenção, logo logo a gente consegue assimilá-las e se colocar de forma justa diante de todas elas. E é por isso que a atenção, a atentividade é tudo que Deus quer de nós. Diziam os nossos irmãos budistas que Deus não nos vai pedir aquilo que a gente não pode dar. Deus não vai pedir para você ser santo, porque Ele sabe que você não é. Não vai pedir para você ser impecável, porque sabe que você não é. Mas Ele pode pedir para que você seja atento à vida, porque sabe que você pode ser atento à vida. É isso que Ele quer de nós. E eles diziam assim: por isso que há 2 maneiras da gente errar. Uma é errar errado, a outra é errar certo. O errar errado é quando a gente erra desatentamente. Você erra uma vez, é a segunda, a terceira, repete esse erro 1000 vezes. É aquela história: o ser humano é o único ser vivo que tropeça numa mesma pedra várias vezes e ainda reclama da pedra, ao invés de reclamar dele. A desatentação da gente é enorme. E qual é o jeito certo da gente errar? É errar atentamente. Você tropeça na pedra, mas volta-se e tira a pedra dali, e ela não vai mais ser pedra de tropeço para você. E é possível que ela se converta em outro tipo de pedra, uma pedra de edificação,
da sua vida, da sua personalidade, do seu caráter, do seu espírito, mas de tropeço ela não será mais em definitivo. Então é preciso que a gente tenha essa atenção o tempo inteiro. A segunda coisa: não pratiquem a justiça de vocês na frente dos homens só para serem vistos por eles. Talvez aqui nós tenhamos a real definição de ética, que é uma das coisas tão importantes e tão faladas na atualidade. O ser humano ético é aquele que age por ele mesmo, por uma motivação interior que ele traz, age por sua própria consciência, e não para que os outros vejam ou para responder a expectativas externas. Uma pessoa ética não é quando age por pressão dos outros, para atender, para dar satisfação aos outros, mas ele age pela consciência dele. E às vezes uma pessoa que age por sua consciência é mal entendido, é mal interpretado, mas isso não tem a menor importância. A importância é saber que eu estou coerente comigo mesmo. Um dia, essas pessoas que hoje me interpretam mal, ou que debocham, ou que jogam pedras, ou que me condenam, quem sabe, como eu estou agindo de forma correta, um dia eles terão tempo para acordar e perceber que eu agi corretamente. E se não tiverem esse tempo hábil aqui na terra, certamente na eternidade eles vão perceber o que fizeram ou deixaram de fazer. Não tenhamos problema com o tempo. Só quem teme o tempo é quem vive na mentira e mente o tempo inteiro. Mas quem vive ou procura viver coadunado com a verdade, não tem que temer o tempo. O tempo é o seu parceiro. O tempo sempre lhe é favorável. O tempo sempre lhe é amigo. E é preciso que a gente abra os olhos também para essa segunda parte do Evangelho que nos fala disso. Depois, nosso Deus é aquele que vê o que está oculto, o que está escondido. E é disso que depende a nossa recompensa. O Evangelho do começo até o fim fala disso. Quando a gente faz as coisas para apresentar-se diante dos outros, já recebeu a recompensa dos outros. Foi elogiado, já recebeu algum trocado, já recebeu algum favor. Agora, quando a gente faz as coisas ocultamente, quando uma mão não vê o que a outra faz, a gente é digno de recompensa divina. Somente assim. Isso é um grande conforto para a gente. Ou seja, quando eu ou um de vocês fizermos alguma coisa com uma boa intenção, uma boa intencionalidade, ainda que todos reprovem, que o mundo condene, a partir da nossa própria família, é muito bom saber que o nosso Deus é aquele que vê a nossa intenção. Ele vê o que está oculto e só nós vemos. Os outros não percebem, mas nós percebemos e Deus percebe conosco. Isso é um conforto para a gente não se desmotivar, não deixar de fazer as coisas que a gente acredita só porque vai ser mal interpretado, só porque alguém pode julgar de forma equivocada, só porque alguém nos pode reprovar. Não queiramos a aprovação de ninguém, demos-nos a nós próprios a nossa própria aprovação. E quando a gente é coerente, Deus assina embaixo. E o que é a nossa vida? Como é que ela vai ser julgada e tratada, se não nós e Deus, tete a tete? Não somos nós os outros, porque os outros são iguaizinhos a nós e padecem das mesmas dificuldades e terão o mesmo julgamento, o mesmo destino. Cuidemos-nos de nós, sejamos os mais fiéis possíveis a nós próprios, à nossa consciência, às nossas determinações, aos valores nos quais acreditamos, a fé que nos instiga a andar para frente, e está tudo ok. É só isso que Deus quer de nós. O resto é coisa muito pequena. E por último, nós temos aqui o tripé da esmola, do jejum e da oração. O que mais nos pega é a questão do jejum. Muita gente pergunta: eu devo fazer jejum? Eu estou com essa idade e devo ainda jejuar? O meu jejum consiste em quê? É não comer nada o dia inteiro? É me abster de carne ou coisa parecida? Nós temos ainda algumas dúvidas na cabeça. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus Cristo sempre relativizou o jejum. O jejum não é um valor absoluto.
ainda que seja uma coisa importante. O jejum não é um fim nele próprio, é um meio, uma mediação, um instrumento, uma ferramenta que a gente pode utilizar para melhorar a vida da gente, inclusive a saúde física da gente, mas nunca tomado de forma absoluta. O jejum não é ponto de chegada, é sempre ponto de partida. A gente pega nele para caminhar e viver melhor. O jejum nos ajuda a viver melhor a nossa relação uns com os outros. A gente se priva de alguma coisa, primeiro para ser solidário àqueles que obrigatoriamente são privados das coisas importantes na vida. Há multidões de irmãos e irmãs nossos pelo mundo afora, às vezes vizinhos a nós, às vezes dentro da nossa própria família, quando não na nossa própria casa, e não tem absolutamente nada do essencial para viver. Quando a gente jejua, a gente se torna solidário a eles e começa, quem sabe, colocando-nos no lugar deles a entender melhor a sua dor, a sua carência, o seu clamor, a sua miséria, a sua falta, a sua pobreza. Depois, o melhor ainda é quando a gente jejua e o fruto do nosso jejum é oferecido para compensar o jejum obrigatório a que muitos são submetidos o tempo inteiro, de forma recorrente e quase interminável. Então, converter aquilo que nós deixamos de fazer, de adquirir, de usufruir, para aqueles que nunca usufruem de nada disso o tempo inteiro. Então, quanto mais recorrente for o jejum na nossa vida, quanto mais se tornar um hábito que de vez em quando acontece de uma coisa ou de outra, mais a gente chega perto do irmão da gente. É relativo? É, mas é importante. É importante? É, mas é relativo. E é bom que a gente saiba o peso que cada uma dessas palavras tem. Portanto, o jejum não pode ser uma imposição, uma arbitrariedade aplicada a todos indistintamente. Deve nascer de uma necessidade pessoal, real, devidamente contextualizada. Não é uma festa, em um banquete com muitas iguarias que a gente vai começar a jejuar. A gente jejua num tempo oportuno, num tempo devido. Então, o jejum mais importante, e aqui é fundamental que se diga, não é privação de comida. E às vezes a gente fica muito preso. Eu não fiz, eu vou ter que me confessar, porque ontem eu esqueci que era dia de jejum e acabei comendo. Eu fui até para um banquete. O jejum não é uma coisa tão mesquinha e amesquinhada como a gente muitas vezes faz dele. Não é privação de comida, mas sobretudo de outras coisas importantes que nos atrapalham, que estão demais em nossas vidas. É o jejum da negatividade, do pessimismo, da ingratidão, do consumismo, de falar mal dos outros, da mentira, da vaidade exacerbada, da inveja, dos vícios, da internet, das redes sociais. Tudo aquilo que estiver demais em nossa vida é passível da aplicação do jejum. E cada um sabe onde é que a corda lhe aperta. E deve fazer um enxugamento exatamente no setor da vida a que ele se apercebe como tal. E aqui eu termino lembrando o quanto o jejum é importante e o quanto ele é relativo. Uma história que se conta de São Francisco. Ele fazia muitos retiros com os seus confrades e todos os retiros eram feitos em jejum. Jejum de 3, 4, 5 dias, a pão e água. Francisco aguentava, foi preparado para isso, preparou-se para uma vida ascética e os irmãos nem sempre aguentavam. Depois do 3º dia de jejum, à noite, lá para 1h da manhã, todos dormindo supostamente, Francisco ouviu um gemido de um dos irmãos. Gemia ali caladinho, baixinho. Francisco se aproximou dele e disse: o que é que está se passando com você, meu irmão? Ele disse: Francisco, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu vou dizer. Pai Francisco, o senhor vai me entender. Eu estou com vontade de comer, uma vontade tão grande de comer um franguinho assado, né? Grande. Conta a história que o Francisco foi lá na cozinha, preparou um frango assado, na penumbra da noite, no silêncio, sem acordar ninguém,
E depois surpreendeu aquele irmão que já estava dormindo, o acordou para que os dois comessem aquele bendito frango assado. O homem e Francisco. E por que ele fez isso? Se o jejum daquele retiro foi prescrito rigorosamente por ele próprio, como é que ele o quebra agora? Ele fez isso por uma razão muito simples, porque para Francisco de Assis, o jejum era muito importante, mas o irmão dele era mais importante do que o jejum. Não deixemos nunca que as coisas, por mais importantes e nobres que sejam maiores e mais importantes do que os nossos irmãos. Estão conosco, lado a lado. São eles o bem mais precioso que nós temos. E é para eles que nós devemos viver na relação de justiça, de igualdade, de respeito e de solidariedade. Que essa quaresma que agora iniciamos nos ajude nesse intento nobre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.